Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste 3 dias. Faz exatamente 3 dias que não como nada, além de água filtrada em um pano sujo e esperança. Aquela esperança que fica cada vez mais magra como os meus ossos. A esperança desapareceu ontem por volta das 2 da tarde, quando o último real foi gasto em um pão duro que comprei de uma mulher que nem olhou nos meus olhos. Meu nome é Conceição Maria da Silva. 55 anos completos na próxima semana. Ou talvez não complete, depende se o corpo aguenta. Todos me chamam de Cida quando ainda havia todos na minha vida. Agora sou só a mulher invisível que caminha pela estrada de Goiás como se fosse um espírito que perdeu o caminho para o além. Tudo que possuía desapareceu como poeira levada pelo vento seco do interior. A casa na cidade foi executada. O banco tirou. As palavras do gerente ecoam ainda. Lamento, Dem Conceição, mas as contas estão em atraso há 14 meses. 14 meses. Desde a morte de Zé. Zé era pedreiro, homem bom, homem que trabalhava com as mãos e dormia cansado e acordava cansado e morria cansado. O câncer o pegou aos 58 anos e o derrubou em 3 meses. 3 meses de hospital particular que comemos como se fosse sempre disponível. 3 meses e depois não havia mais dinheiro. Havia contas, havia silêncio. Havia uma viúva que não sabia fazer mais nada além de rezar. Depois que ele morreu, vendi tudo. O carro, um Gol branco que Zé amava, por R$ 3.000 para um homem que riu da minha cara e ofereceu 2.500. Aceitei. Vendi os móveis, vendi as roupas dele, que ainda tinham cheiro dele, e isso foi a coisa mais difícil que fiz depois de vê-lo partir. Mas o dinheiro não durou. Dinheiro é uma coisa estranha. Quando você tem, não percebe. Quando não tem, percebe cada centavo que falta. Percebi tão bem que entrei em desespero. Procurei trabalho, limpeza, cozinha, babá, mas com 55 anos e tremendo de nervosismo nas entrevistas, ninguém quer. Uma mulher que cheira a medo não é contratável. Então veio a execução. O documento chegou em um envelope branco que quase não abri, porque sabia que era morte de novo. A casa, aquela onde Zé construiu uma varanda com as próprias mãos, aquela onde plantei um pé de goiaba que levou 5 anos para dar fruto, não era mais minha. Passei uma noite deitada no sofá. Uma última noite. Depois fui para a rua. Fiz bicos em lavar carros por 50 centavos. Dormi em um abrigo por 2 semanas, mas o abrigo ficou cheio demais e a direção disse que havia preferência para famílias. Eu era uma mulher só. Ninguém precisa de uma mulher só. Dormi na chuva embaixo de um viaduto. Dormi em uma praça onde uma senhora velha me deu pão com sardinha e nem me perguntou o nome. As unhas estão pretas de sujeira que nem água quente consegue tirar. Os pés sangrando dentro de chinelos que não são meus. Achei na rua, porque os meus se desmancharam há semanas. Tenho bolhas que infeccionaram. Tenho fome que dói. Tenho saudade de Zé como quem sente falta de respirar. Caminhei 8 quilômetros pela BR-242. Aquela estrada parece não ir para lugar nenhum. Passou por 3 cidades pequenas, cada vez menor, cada vez mais morta. A última tinha só um posto de gasolina e uma lanchonete fechada. Depois era só cerrado. Só aquele cerrado alaranjado e seco que abrasa a pele e queima os olhos. Os carros que passam não param. Alguns buzina. Uma vez alguém jogou uma moeda pela janela como se eu fosse um semáforo. Os carros continuam e eu fico para trás, respirando poeira vermelha. Aquela poeira que fica nos dentes e na garganta e na alma. Pensei em morrer ali mesmo. Deitar no acostamento e deixar o corpo apodreça com a terra. Ninguém procuraria, ninguém saberia. Viraria uma daquelas histórias que ninguém nunca soube o final. Mas então vi o chalé,
Fica a uns 200 metros da estrada, escondido entre as árvores retorcidas do cerrado, aquelas que crescem tortas, que parecem já nascer feridas. A madeira do chalé está cinzenta, morrida, como uma pele muito velha. O telhado está cedendo para dentro, as janelas sem vidro. A porta ainda está lá. Portas significam possibilidades. Portas significam casas. Significam que em algum momento alguém acreditou que valia a pena ter um abrigo naquele lugar. Significam talvez um copo de água que não seja da lama. Significam, quem sabe, comida esquecida, alguma coisa deixada para trás. Ninguém me viu entrar. Olhei para os dois lados da estrada. Um carro passou já fazendo 3 quilômetros de distância. O resto era só silêncio e árvores e o barulho dos grilos que começava porque já era final de tarde. Entrei no chalé e fechei a porta atrás de mim. O cheiro dentro do chalé é de tempo parado. É o cheiro que as coisas fazem quando ninguém as toca por muito tempo. Madeira velha, mofo, poeira daquele tipo que se deposita em camadas, onde você consegue desenhar com o dedo e sente a textura de anos. É um cheiro que assusta e acalma ao mesmo tempo. Assusta porque significa que o tempo passou por este lugar e não deixou nada bom. Acalma porque significa que ninguém vem aqui. Ninguém vai chegar e me expulsar. A sala está vazia, mas não completamente. Há um sofá amarelado, estofado, que parece ter tido luxo em alguma época. Agora os tecidos apodrecem. As molas saltam em alguns lugares. Há uma mesa pequena de perna quebrada, apoiada na parede para não cair. Um tapete cinzento coberto de poeira, com padrões que devem ter sido bonitos. Tudo aqui fala de abandono, não de repente, mas de um abandono longo e premeditado. Sento no sofá. A poeira sobe. Deito-me ali, com o corpo inteiro apoiado, e choro. Choro sem barulho. É um choro antigo, aquele que aprendi a fazer em silêncio nos últimos meses. As lágrimas saem, mas não vem som. Meu corpo apenas treme como se tivesse febre. Fico ali, deitada, e deixo o sofá beber meu desespero, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando acordo, porque adormeço, do cansaço ou da fome ou da morte que está perto, o sol já está baixo. O chalé está lotado de sombras. Tenho que explorar antes de ficar completamente escuro. A cozinha fica para o lado esquerdo, uma porta pequenininha, quase um vão. Dentro, o que sobrou de uma cozinha. Um fogão velho, desses de 6 bocas que não funciona mais. Uma pia com uma torneira que nem abre. Um armário aberto, as portas caídas, mostrando prateleiras vazias, completamente vazias, como dentes que caíram. Procuro em tudo. Não há nada. Nem uma lata vazia com rótulo, nem um grão de arroz, nem uma migalha. É como se alguém tivesse limpado tudo propositalmente, como se preparasse este lugar para que ninguém conseguisse sobreviver aqui. Mas há outra porta, no fundo da cozinha, uma porta diferente. Não é como as outras. Tem uma fechadura de cadeado. Não está trancada, mas está. Como se alguém tivesse usado um cadeado e depois o tirado. As marcas estão ali. Os furos. Força a maçaneta. A madeira está frágil demais, podre demais. Cede com um rangido que parece um gemido. E ali eu vejo uma criança, uma menina de uns 8 anos, mais ou menos. É difícil calcular porque crianças que sofrem ficam pequenas, mesmo quando crescem. Deitada em um colchão no chão, magra demais. Tão magra que consigo ver cada costela como se fosse um desenho. Os olhos abertos. Os olhos dela estão abertos e me olham, mas parecem não estar realmente vendo. Estão vendo para dentro. Meu coração para. Há uma garrafa de plástico ao lado dela, quase vazia. Um pouco de água marrom lá dentro. E livros. Dezenas de livros espalhados no chão, ao redor da menina, como se ela tivesse tentado fugir por outros mundos quando este mundo a aprisionou. Livros de histórias infantis, gastados, muito lidos. Sítio do Pica-Pau Amarelo.
A menina que roubava livros, Chapeuzinho Vermelho, histórias que falam de casas seguras, de avós que abraçam, de finais bons. Quem é você? Pergunta a menina com uma voz que soa como vidro que vai quebrar, como cristal na iminência de explodir. As minhas mãos tremem, não está ferida, não vejo sangue. Mas há uma outra ferida aqui, uma que não se vê na pele, uma que se vê nos olhos. Estico uma das mãos lentamente, como quem aproxima de um animal ferido, aquele que pode morder por medo ou por dor. Movo-me devagar. Falo com a voz mais suave que tenho, aquela que guardo para as piores coisas. Meu nome é Conceição. Qual é o seu? Ana, responde ela. E depois, como se aquela palavra a tivesse esgotado completamente, você vem me levar de volta? A pergunta me mata. Sento lentamente no chão, ao lado do colchão. Não muito perto. Deixo espaço. Deixo caminho para a fuga se ela precisar. De volta para onde? Pergunto. Para onde eu estava antes com eles? Quem são eles? Ana fica silenciosa. Seus olhos se movem para os livros. Pega um com uma delicadeza de quem toca em algo sagrado. Meus pais. Eles disseram que voltariam. Quando? Não sei. Um dia, 2 dias. Muitos dias. Ela abre o livro. Não lê. Apenas toca as páginas. Eles deixaram comida. Deixaram água. Disseram para não sair. Que era um jogo. Que eles iam voltar. Meu peito aperta como um punho. Quanto tempo faz? Pergunto. Não sei. Contei até 1000. Depois parei de contar. Olho para a garrafa de água. Olho para a menina tão magra que parece feita de luz. Olho para os livros lidos e relidos, as páginas murchas porque foram passadas milhares de vezes por dedos pequenos que procuravam escape em histórias. Ana, digo com uma voz que vem de um lugar muito profundo. Um lugar que Zé conhecia bem. Um lugar de quem aprendeu a sofrer junto. Você não vai voltar para eles. Você vai ficar comigo. Está entendendo? Você vai ficar comigo. Ela pisca. Uma lágrima sai. Depois outra. Depois ela chora de verdade. Aquele tipo de choro que a gente não sabe quando começou, porque começou há muito tempo atrás, naquele quarto escuro, esperando pais que não voltavam. Descobri a verdade em fragmentos pequenininhos ao longo dos dias seguintes. Ana foi deixada ali há 2 meses. Setembro. Estávamos em novembro agora. 60 dias. 60 noites no escuro completo, porque ela tinha medo de abrir a porta. Tinha medo de desobedecer a última coisa que seus pais disseram. Não saia. A obediência é um cárcere mais forte que qualquer fechadura. Seus pais, ou quem ela chamava de pais, desapareceram. Disseram que voltariam. Deixaram comida. Ela conta que era comida de verdade. Arroz, feijão, um pouco de carne seca, água em garrafas, pão. Durou um tempo. Depois as garrafas ficaram vazias. O pão mofou e ela comeu mesmo assim. O arroz terminou. O feijão virou pó. Ela não sabe por quê. Talvez um acidente. Talvez uma morte. Talvez prisão. Talvez aquela coisa incompreensível que faz alguns pais abandonarem filhos em casarões vazios no meio do nada e seguirem com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Ela não perguntava. Crianças têm medo de perguntas quando as respostas podem ser piores que a ignorância. Polícia? Ela nem sabia o que era um telefone. Nunca havia tocado em um. Vizinhos? Não havia vizinhos. Apenas árvores e vento e silêncio. Havia livros. Seus pais deixaram livros. Eles disseram que os livros eram meus amigos, conta Ana, deitada agora com a cabeça no meu colo. Comemos um pouco de farinha diluída em água quente. É tudo o que encontrei no chalé. Mas Ana comeu como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Que eles iam me manter companhia. Minha fome desaparece completamente. Dou toda a água que tenho para ela. Procuro no chalé com desespero. Procuro em cada canto, em cada rachadura de parede, em cada móvel.
e encontro farinha de trigo em um saco sem fechamento, sal em uma lata enferrujada, um pouco de açúcar cristalizado que parece ter mais de um ano. Faço uma pasta. Dissolvo a farinha em água morna, adiciono sal e um pouquinho de açúcar. Ela come como se cada colher fosse preciosa. Muito possivelmente porque é. Você também era abandonada? Pergunta Ana, a cabeça inclinada, os olhos buscando os meus. A pergunta fica suspensa no ar quente do quarto. Atravessa a parede, sai pela janela, vai encontrar Zé em algum lugar e diz a ele: sua esposa ainda está sendo abandonada, não viu? Respondo com honestidade porque Ana merece honestidade e porque não tenho forças para mentir. Sim, digo, só que levou mais tempo para eu perceber. Ela dorme com a mão na minha. Sua mão é pequena. Seus dedos têm as unhas roxinhas de falta de circulação. Sinto cada osso como se fossem peças de um brinquedo que vai quebrar se eu apertar. Eu permaneço acordada a noite toda. As horas passam lentas e pesadas. Lá fora, o vento bate à porta do chalé. É um vento diferente do que vinha nos dias anteriores. É um vento que traz cheiro de chuva. Um vento que avisa. Olho pela janela e o céu está estranho. Aquele amarelo doentio que só aparece antes de tempestades grandes. Aquele céu que significa que a vida vai mudar em poucas horas. Penso em tudo o que preciso fazer. Uma viúva desesperada e uma criança abandonada no meio de uma tempestade iminente, sem documentos dela, sem informações claras, sem recursos, sem nada além de 2 corpos exaustos e vontade de viver. Se eu saio daqui carregando Ana, quem vai acreditar em mim? Uma mulher que parece ter saído de um túmulo, completamente desgrenhada, fedendo há meses na rua, segurando uma criança que ela acabou de conhecer. Vão pensar que fui eu que a raptei. Vão pensar que sou uma pedófila. Vão vir atrás de mim com polícia e julgamento e morte certa. Mas se eu deixo Ana aqui, mesmo que a tempestade passe, o que vai acontecer? Mais um dia sem comida? Mais uma semana? Até quando o açúcar cristalizado consegue sustentar uma criança? Não há escolha. Há apenas o que está certo. A chuva vem com fúria que parece pessoal. Não é só chuva, é dilúvio. É aquele tipo de tempestade que aparece uma vez a cada 10 anos, aquela que os jornais chamam de fenômeno climático extraordinário e que as pessoas não esquecem pelos próximos 20 anos. O telhado do chalé começa a vazar imediatamente. Não é um vazar elegante, não são gotículas que caem com ritmo, é água caindo em cascata, como se o céu estivesse se despejando propositalmente para destruir este lugar. Coloco baldes, aqueles que encontrei atrás do chalé, cheios de teias de aranha, embaixo das piores goteiras. Coloco panelas. Coloco até uma garrafa de plástico grande que estava vazia. A água enche tudo em minutos. Mudo de lugar. Coloco toalhas velhas para absorver. Coloco uma camiseta velha minha, de Zé, na verdade, aquela que ainda guardo com seu cheiro, para servir como absorvente de água. Nada funciona. A água vence tudo. Ana sentada no canto mais seco do cômodo, aquele perto da porta, tremendo. Tremendo de frio ou de medo, talvez os dois. Tremendo porque tempestades significam barulho e ela passou 2 meses aprendendo que barulhos significam mudanças e mudanças significam dor. Vai passar, digo para ela. Tempestades sempre passam. E se entrar água? Pergunta com uma voz pequena. E se nos ahogarmos? Não vamos ahogar. Vou levar você para o lugar mais alto. Vou colocar você nas minhas costas e vou subir naquele sofá da sala se precisar. Nós vamos ficar vivos, Ana. Eu prometo. Promessas são coisas perigosas. Mas as crianças precisam delas como precisam de ar. A noite inteira passamos assim. Eu movendo água de um lado para o outro. Ana dormindo a sono agitado. O vento batendo as janelas sem vidro, aquele som que parece um grito. A chuva caindo como se quisesse apagar tudo que existe no mundo. Penso em Zé. Penso como ele foi meu guarda-chuva durante tanto tempo. Como eu não sabia que quando o perdia,
Perdia também minha proteção contra o mundo. Como é estranho que a gente só descobre o valor das coisas quando elas se foram. E penso em Ana, nesta criança que apareceu na minha vida como uma resposta a uma pergunta que não fiz. Uma pergunta que talvez fosse: existe alguém que precisa de mim tanto quanto eu preciso de alguém? Quando a chuva finalmente diminui, não para, mas diminui, amanheceu. Um amanhecer cinzento, aquele que parece mais noite que dia. Preciso pensar, preciso planejar. Uma viúva desesperada e uma criança abandonada no meio da estrada, cerca de uma área arrasada por tempestade. A estrada está intransitável. As árvores caíram, há postes derrubados. Há lama e destruição. Pode levar dias para alguém passar por aqui. Dias. Nós não temos dias. Nós temos talvez horas antes que a água e a poeira que reste termine de me consumir. Então me vem a coragem. Aquela coragem que as pessoas que não têm mais nada a perder conseguem encontrar. Aquela que vem de um lugar muito fundo, daquele poço onde eu caí, naquele lugar onde não há mais nada a temer porque já se perdeu tudo. Quando a chuva diminui o suficiente, coloco Ana nas costas. Ela pesa menos que uma mala vazia. Seus braços ao redor do meu pescoço parecem feitos de galhos secos. Seus pés nus pendem contra meu peito. Coloco um casaco sobre ela, aquele que peguei no chalé, daquele tipo que alguém deixou para trás, para tentar protegê-la da chuva que ainda cai morna. Onde a gente vai? Pergunta ela no meu ouvido. Para um lugar seguro. Você tem certeza? Não, respondo, mas vou ficar com você. Isso é o que importa. Saímos do chalé. A estrada é um rio de lama. Meus pés afundam em cada passo. As raízes das árvores que caíram cortam a pele do meu tornozelo. O sangue se mistura com a água. Caminhamos. Ou talvez seja mais correto dizer que eu avanço enquanto carrego Ana, que não fala mais, apenas respira no meu pescoço. Um carro passa. Eu não o vejo vindo até que quase estamos debaixo dele. Uma caminhonete vermelha, velha, com o vidro da frente meio leitoso. Os freios zunem. Ela para. O motorista sai. É um homem de umas 60 anos, tostado pelo sol, com aquele corpo forte de quem trabalha a vida toda. Ele me olha. Eu sou uma visão. Uma mulher esfarrapada, dentes sujos, cabelos colados no rosto pela lama e pela chuva, carregando uma criança que não é a dela. Não tem documentos, não tem história legítima. Ajuda? Pergunta ele. Só isso, sem julgamento no tom. Eu poderia mentir. Deveria mentir. Poderia dizer qualquer coisa que fizesse sense legal. Mas estou muito cansada para mentir. Preciso de ajuda, digo. Esta menina foi abandonada, precisa de um médico, precisa da polícia, preciso denunciar isso. Algo na minha voz, ou na desesperação que transborda, que é tão visível quanto a lama, faz ele acreditar. Ele não faz perguntas, simplesmente abre a porta da caminhonete e me ajuda a entrar. Tira uma toalha da parte de trás, uma toalha velha e suja, mas é uma toalha, e a coloca em Ana. Aqui perto? Pergunta enquanto volta ao volante. Um chalé, a uns 3 quilômetros para baixo, cinzento, madeira antiga. Ele dirige devagar, com cuidado, passa pela estrada esburacada. Não vai muito rápido, não interessa se vai rápido ou devagar. O importante é que ele vai. Meu nome é Geraldo, diz depois de um tempo. Conceição, respondo. A menina? Ana. Ele apenas acena com a cabeça. Nada mais é dito. As cidades chegam, aquelas pequenas, aquelas que parecem dormir. E a polícia é chamada quando chegamos a uma delegacia que funciona em uma casa comum, com a porta vermelha desbotada. Os próximos dias são um borrão. Hospitais, testes, investigações. Perguntas que repetem e repetem, porque aparentemente as minhas respostas não fazem sentido completo. Uma mulher que estava na rua encontra uma criança abandonada e a salva? Isso não é um padrão que as pessoas entendem bem. Mas Ana fica bem.
Magra demais ainda, com marcas do abandono ainda, com medos que vão durar anos, talvez a vida toda, mas viva. Os pais são encontrados. Estão em outra cidade, a uns 200 quilômetros dali. Foram procurados porque a vizinha de Geraldo, que frequenta a mesma comunidade religiosa, contou o que viu. A polícia chegou até eles. Havia motivos para terem deixado Ana isolada. Motivos que não vou dizer em voz alta. Motivos que deixam certos traumas em certas crianças. Eles vão ser julgados. Eles vão para a prisão. Ana fica presa em um abrigo estatal, aquele lugar que tem regras, segurança, crianças iguais a ela que entendem o abandono como uma linguagem. Eu fico para trás. Ninguém sabe muito bem o que fazer comigo. Sou uma mulher que estava desaparecida. Os documentos dela, do meu nascimento, do meu casamento, de tudo, estão em uma caixa que um xerife apreendeu quando a casa foi executada. Ninguém consegue localizá-los. É como se eu tivesse evaporado em algum ponto e agora estou tentando reexistir em um mundo que não tem registro da minha existência. Mas há coisas boas. Geraldo, o motorista, chama um contato dele. Este contato conhece alguém que conhece alguém. Em uma semana, consigo um trabalho. Limpeza em uma escola particular. Meu trabalho é chegar cedo, varrer as salas, limpar os vidros, deixar tudo bonito para as crianças chegarem. R$ 12 por dia. Não é muito, mas é digno. É dinheiro que saiu de trabalho. É dinheiro que é meu. Com isso, consigo um quarto alugado. É apertado. É uma casa compartilhada com mais 5 pessoas. A parede é tão fina que ouço os vizinhos respirando. Mas é um cômodo. É meu. A primeira coisa que faço, depois de ter um endereço estável, é ir visitar Ana no abrigo. Ela está na sala de recreação, desenhando. Seu desenho é uma casa grande e uma menina pequena dentro. Há um sol amarelo no canto. Há uma árvore que parece ter frutos. Há alguém na porta, grande, com cabelo comprido. Quem é? Pergunto, apontando para a figura. É você, ela diz. 6 meses depois, e Ana ainda acorda gritando. Consegui a documentação de Ana através de um advogado pro bono que Geraldo indicou. Consegui uma guarda provisória porque o Estado reconheceu que ela precisava de uma pessoa estável, que essa pessoa era eu. Consegui também um apartamento um pouco maior. Tem 2 quartos, um para mim, um para ela. Tem uma cozinha onde dá para cozinhar de verdade. Tem água quente. Tem luz o dia todo. Tem uma varanda onde entra sol de manhã. Ana está na escola. 3ª série. É inteligente. Devora livros. Faz os deveres com cuidado. Mas nem sempre dorme bem. Quando a madrugada é muito silenciosa, quando o vento bate na janela com força demais, ela desperta de repente, ofegante, procurando a porta trancada que não existe mais. Corro para seu quarto, aquele que arranjei com lençóis azuis que comprei em prestação, e asseguro. Estou aqui, ninguém vai trancar você novamente. As unhas dela entram na minha pele. Não reclamo, a dor é mínima comparada com a dela. A psicóloga do abrigo, que ainda a vê uma vez por semana, diz que isso é normal. Trauma. Uma palavra que parece pequena demais para o tamanho do que aquela criança passou. Deixei para trás 2 vidas naquele chalé cinzento, a minha e a dela. Deixei para trás também aquele lugar onde comecei a aprender que talvez ainda houvesse razão para continuar. Esta noite, depois que Ana dorme, sento na cozinha com um café frio e uma carta que veio hoje. É do advogado. A palavra indenização aparece 3 vezes. O Estado reconheceu negligência. Vai pagar alguns milhares de reais. Relei a carta 5 vezes para acreditar. Dinheiro que cheira a culpa. Culpa de pessoas que deveriam ter procurado por Ana há muito mais tempo. Culpa de um sistema que permite que crianças sejam abandonadas em casarões vazios enquanto os órgãos públicos dormem. Dinheiro que tecnicamente pertence a Ana, que eu vou guardar com minha vida se for preciso. Para ela.
para seus sonhos, para o dia em que ela acordar e finalmente acreditar que merecia estar aqui. Ligo a televisão muito baixo. Um telejornal fala sobre crianças desaparecidas no Brasil. Centenas, talvez milhares. Eu achava que era só uma. Agora sei que o chalé isolado de Ana é um entre muitos silêncios. Há outras meninas em outros quartos escuros. Há outras Conceições que não chegaram a tempo. Desligo a televisão. Na escola, Ana começou a contar uma história diferente. Sua professora, Dona Lídia, me chama. Sento em uma cadeira pequena feita para crianças e fico grande demais para aquele espaço. Ela é uma mulher de uns 40 anos, cabelo grisalho, olhos que entendem mais do que deveriam. Ana diz que você é sua avó. Explica com um sorriso cuidadoso que sua mãe morreu quando ela era pequena, que você a criou desde então. Meu coração para. Por que ela disse isso? Pergunto. A professora apenas aponta para um desenho na parede. É uma casa com 2 pessoas, uma grande, eu, e uma pequena de mãos dadas, ela. O sol amarelo no canto, em letras tortas com lápis de cor. Eu e minha avó. Há dezenas de outros desenhos na parede. Crianças com pais, crianças com mães, crianças com famílias, e Ana com uma avó. Quando chego em casa, Ana está na cozinha comendo pão com manteiga. Ela sabe que fiz perguntas. Sente meu silêncio diferente. Por quê? Pergunto, sentando perto dela. Porque... Ela olha para o pão. Porque é mais simples assim. Porque quando as crianças perguntavam de você, eu não sabia o que dizer. Se dissesse a verdade, elas fariam mais perguntas, e eu não queria responder. E ser minha avó é mais fácil? Sim. Ela morde o pão. Mastiga devagar. As avós cuidam de netos. As avós amam netos. As avós fazem isso para sempre. Não desaparecem. Sinto aquela frase como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu peito. Eu não desapareço, digo. Eu prometi que não desapareço. Eu sei, mas as outras pessoas não sabem. Então é mais fácil se elas acharem que você é minha avó. Aí elas entendem. Fico silenciosa. Pego um pedaço do pão dela. Como devagar. Tudo bem, digo depois. A gente pode ser avó e neta. Se isso fizer você se sentir segura. Ela coloca a cabeça no meu ombro. Fica lá, respiração quente no meu ombro. Pequena, viva, minha. Naquela noite, digo para Dona Lídia que sim, sou sua avó, que a mãe morreu, que tenho a guarda completa. Documento? Tenho. Tudo em ordem. É uma mentira, mas é uma mentira de proteção. É uma mentira que faz uma criança dormir melhor. É uma mentira que diz ao mundo, não se metam, ela é minha. 1 ano depois. Estou na cozinha do meu apartamento, que agora é nosso apartamento, preparando o almoço de domingo. Caldo de feijão com couve, arroz, macarrão, aquela comida que Zé gostava de comer quando voltava do trabalho, o rosto suado, a roupa vermelha de pó de tijolo. Ana está na sala fazendo o dever de casa. Suas notas melhoraram, ela está melhor. Ainda tem pesadelos, ainda tem dias em que fala pouco, ainda tem aquele olhar para trás que as crianças assustadas desenvolvem. Mas está melhor. O dinheiro da indenização foi depositado em uma conta poupança com meu nome. Não toquei nele, deixei crescendo, juntando juros. É o dinheiro de Ana, para quando ela completar 18 anos, para poder escolher seu próprio caminho. Meu trabalho na escola aumentou. Agora faço R$ 20 por dia. Dona Lídia pediu para eu ser responsável pela limpeza de mais alas da escola. Ela também começou a trazer bolo que ela mesma faz nos finais de semana. Pro café da tarde, diz, deixando uma fatia na minha mesa de limpeza. Geraldo passa aqui de vez em quando, traz pão da padaria, traz notícias, traz aquela companhia que não é invasiva nem presunçosa, apenas a companhia de um homem que acreditou em uma mulher suja e andrajosa quando ninguém mais acreditaria. Você mudou, diz ele uma tarde sentado na minha sala tomando café. Como assim? Antes você tinha aquele olhar de quem já aceitou que tudo acabou.
Agora tem aquele olhar de quem ainda está esperando por coisas. Isso é verdade. Há algo diferente em mim. Não é felicidade. Ainda sou uma mulher que perdeu demais para ser feliz assim, descaradamente. Mas é propósito. É a sensação de que ainda há coisas pelas quais vale a pena acordar. Olho para a foto que coloquei na parede. É de Zé, a mesma que estava na minha carteira quando ele morreu. Ele está rindo, com aquele sorriso sem dentes da foto antiga, tostado pelo trabalho. Você tinha razão, digo para a foto. E Geraldo apenas sorri e não diz nada, porque sabe que eu estou falando com alguém que não está ali. 8 meses depois, decido voltar. Ana não quer ir. Por quê? Pergunta com aquele medo que ainda habita seus olhos. Porque precisamos dizer adeus àquele lugar, respondo. Porque ele ainda nos persegue se não o enfrenta e iremos. Pegamos um ônibus. Geraldo nos leva de carro até a estrada. Depois, a gente caminha. A estrada está diferente. Os postes foram consertados. A lama secou. As árvores que caíram foram removidas. O mundo consertou aquilo que pôde, que era tudo superficial. O chalé continua do mesmo jeito, cinzento, abandonado, aquela porta ainda aberta. Entramos juntas. A sala está vazia. O sofá foi levado. As prateleiras estão bare. Mas há uma foto colada na parede. Não sei quem a colocou, de Conceição e Ana de mãos dadas, em frente a um apartamento que tem luz. Ambas sorrindo aquele sorriso pequeno que significa sobrevivência. Ana toca a porta do quarto onde ela estava. Não tenho mais medo, diz. Tem sim, respondo, mas você aprendeu a viver com medo, e isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer antes de você. Ficamos ali um tempo, apenas sentadas, as mãos unidas, ouvindo o silêncio que é diferente agora. Aquele silêncio não é de prisão, é de paz. Na volta, Ana dorme no meu colo do ônibus. Hoje é o aniversário de Ana. 11 anos. Ela quer bolo de chocolate com cobertura de granulado colorido, quer festa, quer convidar as amigas da escola, quer que Geraldo leve aquele bolo que ele aprendeu a fazer. Porque sim, Geraldo aprendeu a cozinhar. E que Dona Lídia traga aquele doce de leite que as meninas gostam. Quer viver como uma criança normal, e assim faz. A sala do apartamento fica lotada de risadas, de vozes altas, de música, de confete que vai dar trabalho para limpar amanhã, mas que hoje é apenas alegria espalhada no chão. Ana está na sala com as amigas contando uma história. Elas riem, ela também. Estou na cozinha cortando melancia. As mãos não tremem mais quando seguro uma faca. As mãos aprenderam que existem coisas para cozinhar além de desespero. Geraldo vem me encontrar. Ela está bem, diz. Está, confirmo. Você está bem. Isso leva mais tempo para responder, mas sim, estou bem. Não sou feliz naquele jeito que as pessoas parecem ser nos filmes, mas estou viva, estou construindo, estou aprendendo que a vida depois do fim pode ter um começo. Uma semana depois da festa, Ana me procura. Está séria. Quero saber a verdade, diz, sobre tudo. Sento ao seu lado. Ela tem 11 anos agora, mas parece ter 30. As crianças que passam por coisas assim envelhecem depressa. Quer saber o quê? Pergunto. Sobre como você entrou no chalé, sobre por que você estava na estrada, sobre tudo que você não contou. Respiro fundo, conto sobre Zé, sobre a execução da casa, sobre dormir na rua, sobre estar tão perto da morte que conseguia ouvir seu grito próximo, sobre estar tão vazia que uma criança abandonada foi a primeira coisa que fez meu coração voltar a bater. Ana ouve, apenas ouve. Se você não estivesse naquela estrada, diz quando termino, eu teria morrido. Sim, e se eu não tivesse estado naquele chalé, você teria... Muito provavelmente sim. Ela pensa nisso. Então a gente se salvou uma à outra, conclui. Sim, não foi acaso. Não, não foi acaso. Ela coloca a cabeça no meu ombro. Essa é a sua forma de conforto agora. Cabeça no meu ombro, sem palavras, apenas presença,
consigo uma promoção no trabalho. Não é nada extraordinário, mas é progresso. Sou agora responsável pela organização de toda a limpeza da escola. Ganho R$ 35 por dia. Tenho benefícios. Tenho um uniforme com meu nome costurado. Conceição. É a primeira vez na vida que alguém costura meu nome em um uniforme. Com esse dinheiro, mudo novamente para um apartamento um pouco melhor, com 2 quartos de verdade, com uma cozinha maior, com uma varanda onde dá para colher sol. Ana tem seu próprio quarto. Ele é rosa. Tem cartazes de cantoras que ela gosta. Tem prateleiras cheias de livros. Tem uma cama que não é mais uma parede. Uma noite, ela me encontra na cozinha. Eu quero estudar muito, diz. Quero ser assistente social. Quero ajudar crianças que ficaram presas como eu. Sorrio. É a primeira coisa de futuro que a ouço dizer com segurança. Você vai conseguir, digo. Você é forte demais para não conseguir. 5 anos após encontrar Ana no chalé. Ela tem 13 anos agora. É uma jovem. Tem amigos, tem notas boas, tem planos. Tem aquela vida normal que toda criança merecia ter. Tem cicatrizes invisíveis, mas tem. Eu tenho 58 anos. Os cabelos estão mais brancos. O corpo dói de formas que antes não doía. Mas estou trabalhando. Estou trabalhando em algo que importa. Estou indo para uma casa que é lar. Zé faria 3 anos de morto em setembro. Faço um bolo. Convido Geraldo. Contamos histórias dele para Ana. Ela não o conheceu, mas conhece ele através das histórias, através da forma como seus olhos brilhavam quando ele ria, através da forma como ele dizia meu nome. Ele era seu grande amor? Pergunta Ana. Sim. Como você segue sem ele? Olho para ela. Encontrando novas razões, novos amores, não o mesmo amor, mas outros, ela entende. As crianças que perderam cedo aprendem rápido que a vida é isto: perda e reconstrução, morte e nascimento, final e começo. Há um lugar em Goiás, numa estrada quase sem movimento, onde existe um chalé cinzento. Ninguém vive lá. Está marcado para demolição, disseram uma vez. A documentação está confusa. Os donos desapareceram como tudo desaparece neste país. Então, ele fica, apodrecendo lentamente, alimentando histórias. As pessoas que passam pela estrada e o veem falam sussurrado. Dizem que tem fantasma. Dizem que tem tragédia pendurada nas madeiras. Dizem que tem coisas que não devem ser lembirradas. Talvez tenham razão, mas também tem razão em contar que uma mulher encontrou lá uma criança, que essa mulher estava perdida e essa criança também, que se abraçaram na escuridão e fizeram a escuridão ficar um pouco menor, que esse abraço as salvou as duas. Não é uma história de heroísmo. Não é uma história onde alguém é perfeito. É uma história de 2 pessoas que estavam no fundo do poço e descobriram que conseguiam, se trabalhassem juntas, sair. É uma história sobre o sentido da vida, que às vezes é pequeno. Tão pequeno quanto colocar alguém para dormir com segurança. Tão pequeno quanto um pão com manteiga compartilhado. Tão pequeno quanto ouvir alguém dizer: você não está sozinho. Conceição nunca será uma heroína em um livro, mas é a pessoa que Ana procura quando acorda de pesadelos. É a pessoa que assina os deveres da escola. É a pessoa que escolheu viver quando tudo apontava para a morte. E isso, silenciosamente, é tudo que importa. A vida que está chegando não será fácil. Ainda há dor, há contas a pagar, há trabalho duro, há quem permanece assombrado pelos anos que passou no escuro, mas há também luz chegando pelas janelas. Há também mãos que se buscam na noite. Há também o simples e profundo ato de alguém dizer: você merecia viver, você merece estar aqui. No interior de Goiás, num apartamento onde entra sol de manhã, 2 mulheres, uma que foi avó por necessidade, outra que foi criança por abandono, ensinam uma à outra dia após dia que a vida continua
e sim que a vida vale a pena. Que às vezes o destino bate à porta de uma casa vazia e oferece uma segunda chance. Que nem sempre essa chance é cômoda, mas é verdadeira. Que humanos podem se salvar mutuamente. Que amor não precisa ter nome. Que família é quem fica quando ninguém mais deveria ficar. Que a coragem é pequena, calada, invisível, mas existe. E que toda vida, por mais quebrada que seja, tem em si aquela coisa que Zé costumava dizer. Que ninguém morre sozinho se houver alguém ao lado no momento certo. Que ninguém vive verdadeiramente sozinho se escolher acreditar que vale a pena viver por mais alguém. Ana faz 18 anos numa terça-feira de novembro. Não é um dia especial no calendário, não tem festa planejada, não tem aquele clima de transição que as pessoas costumam criar em torno de datas importantes. É apenas terça, é apenas sol, é apenas mais um dia que chegou depois de tantos outros terem passado. Mas para mim é tudo. Acordo cedo, acordo sempre cedo agora, mesmo quando não preciso. Os anos de abandono deixaram em mim aquela urgência de acordar, de aproveitar a luz, de não desperdiçar nenhuma hora. Preparo café, ovos mexidos, pão tostado. Aquelas coisas pequenas que significam carinho quando não há dinheiro para presentes. Ana desce da escada. Ela sempre desce da escada com aquele passo firme que desenvolveu, aquele passo que diz: estou aqui, sou real, existo, e senta à mesa sem dizer nada. Apenas senta. E fica ali comendo, com aquele silêncio que às vezes ainda é da tristeza, mas que agora também pode ser apenas contemplação. Você é uma adulta agora, digo para quebrar o silêncio. Ela sorri. Um sorriso pequeno, mas que toca os olhos. Os olhos dela aprenderam a brilhar de novo. Levou anos, levou terapias, levou noites onde acordava gritando. Levou abraços que não eram suficientes, mas que continuei dando de qualquer jeito. Mas chegou, aquele brilho que significa que ela está realmente aqui e não apenas vivendo. Você é uma velha agora. Ela responde. Sou, concordo. Tenho 68 anos. Os números significam pouco para alguém como Ana, mas significam tudo para mim. Significa que vivi, que sobrevivi, que continuei quando tudo apontava para que eu não continuasse. Você quer fazer algo especial? Pergunta ela, com aquela responsabilidade que as crianças abandonadas desenvolvem cedo, aquela de tentar cuidar dos que as salvaram. Já estou fazendo algo especial, digo. Estou aqui, você está aqui, estamos vivas. Ela coloca a mão sobre a minha. Parte 2. A documentação da dor. 3 dias após o aniversário de Ana, recebo uma ligação. A voz da delegada é formal, profissional, aquela voz que pessoas que lidam com tragédia o dia todo desenvolvem. Uma voz que não treme, porque treinou demais para não tremer. De Conceição, gostaria de informá-la que o processo contra os pais de Ana chegou ao final. Houve condenação, 22 anos de cadeia por negligência criminosa, abandono de menor e crime contra a integridade física de criança. Ouço as palavras. Elas entram nos meus ouvidos e se transformam em números. 22 anos. Significa que aqueles 2 corpos, aqueles 2 seres que trouxeram Ana ao mundo e a deixaram apodrecer em um quarto escuro, vão morrer na prisão ou vão envelhecer ali, aprendendo tarde demais o que fizeram. Obrigada, digo. A delegada faz uma pausa. Tem algo mais que a senhora gostaria de saber? Podemos fornecer mais informações, se necessário. Não, respondo. Só queria saber que ela está segura. E agora sei. Desligo. Fico sentada na cozinha por 2 horas. Não faço nada. Apenas sento. Porque existe um tipo de catarse que vem de saber que a justiça, ainda que imperfeita, existiu. Que aqueles que fizeram mal sofreram consequências. Que o mundo, em sua forma torta e lenta, reconheceu que houve uma culpa. Ana chega da escola quando estou ainda ali.
O que aconteceu? Pergunta imediatamente. Ela aprendeu a ler meu silêncio como outras crianças aprendem a ler os próprios nomes. Conto para ela. Ela fica branca, depois fica vermelha, depois senta e chora. Não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de raiva, daquele tipo que queima a pele enquanto desce. Raiva que dura 22 anos esperando. Raiva que provavelmente vai durar a vida toda. Eles vão ficar lá, digo. Por quanto tempo? Até morrerem, provavelmente. Ela coloca a cabeça no meu colo. Agora temos praticamente a mesma altura, mas ela ainda quer a posição de criança quando quer conforto. E eu passo a mão no seu cabelo. Cabelo que cresceu longo nos últimos anos. Cabelo que ela cuida agora com óleos e cremes. Cabelo que significa, estou aqui, merecia estar aqui, meu corpo é meu. Eu não vou ficar brava para sempre, ela diz depois de um tempo. Talvez fique, respondo honestamente, mas a braveza vai virar algo menor. Vai ficar ali, guardada, como uma cicatriz que dói de vez em quando, mas que você aprende a carregar. Como a sua? Ela está falando de Zé. Sempre volta para Zé quando fala em coisas que doem e continuam doendo. Como a minha, confirmo. Parte 3. O retorno do passado. Um mês depois, a vida nos alcança. Não é de forma violenta, é de forma silenciosa. Como tudo que importa parece chegar na vida. Sem aviso prévio, sem permissão solicitada. Eu estou limpando os vidros da escola quando Dona Lídia me chama. Tem uma mulher aqui pedindo por você, diz. Meu coração para. Tem aquele tipo de momento onde o mundo inteiro fica congelado, onde você consegue contar cada pulsação porque ela fica tão lenta, onde você consegue ouvir cada respiração porque fica tão alta. A mulher na sala de espera tem uns 65 anos, cabelo grisalho, bem cuidado, roupas que custam dinheiro, olhos que reconheço porque tenho os mesmos. É minha filha. Tive uma filha aos 22 anos. Ela nasceu e eu não conseguia cuidar. Meu marido não era Zé, era antes de Zé. Disse que era melhor dar para a adoção, que não tínhamos recursos, que ela teria uma vida melhor. Assinei os papéis com a mão tremendo. Passaram 46 anos. Conceição, diz ela. Apenas meu nome, como se fosse uma questão. Sim, respondo. Meu nome é Rita. Eu sou sua filha. Você me deu para adoção em 1978. E ali, em uma sala de espera de escola, enquanto crianças riem no fundo, eu encontro a filha que perdi antes de aprender a viver. Parte 4. A cicatriz aberta. Rita explica tudo em um café próximo à escola. Seus pais adotivos foram bons, muito bons. A criaram bem, pagaram faculdade, deram amor. Ela cresceu sem nunca questionar muito sobre a origem, mas aos 40 anos, decisão típica da meia-idade, ela resolveu procurar. Levou 4 anos encontrar documentos. Levou mais 2 anos rastrear. Levou ainda mais tempo aceitar o fato de que sua mãe biológica tinha existido, tinha sofrido, tinha tomado a decisão que tomou. Por quanto tempo você procurou? Pergunto. 6 anos, responde. Meus pais achavam que eu estava louca. Meu marido achou que eu estava tendo crise existencial. Meus filhos acharam que eu estava muito dramática, mas eu precisava saber. Seus filhos. Ela tem filhos. Tenho netos que não conheci. Você quer conhecer? Digo. Não é pergunta. Sim. Mas primeiro preciso conhecer você. Preciso entender quem era aquela mulher que assinou aqueles papéis, porque não tenho raiva dessa mulher. Às vezes tenho, mas também preciso entender dela. Então conto. Conto sobre o casamento aos 20. Conto sobre o marido que bebia. Conto sobre a pobreza tão profunda que não havia nem nomes para ela. Conto sobre uma criança que nasceu em um quarto de cômodo sem janela, onde o calor era tanto que parecia que ia queimar a própria garganta de respirar. Conto sobre assinar aqueles papéis e morrer um pouco. Rita ouve. Seus olhos ficam vermelhos. Mas ela não chora. Pelo menos não aqui.
com a gente em público, onde outras pessoas podem ver. Ela era uma pessoa boa? Pergunta. Demoro para responder. Ela era uma pessoa assustada. Uma pessoa que foi deixada sozinha muito cedo. Uma pessoa que não tinha recursos. Se você quer saber se ela tentou fazer o melhor, sim, tentou. Se você quer saber se ela se arrependeu, sim, se arrependeu. Se você quer saber se isso a desculpa, não, não desculpa, apenas explica. Rita noda com a cabeça. Minha mãe adotiva, eu ainda a chamo de mãe porque ela é a minha mãe. Ela me disse uma coisa antes de morrer. Ela disse: sua mãe biológica fez a melhor coisa que conseguiu fazer naquele momento. Você pode ficar brava com ela, mas você pode também entender que ela estava fazendo o melhor que conseguia com o que tinha. Choro. Primeiro na frente de Rita, depois em casa, na cozinha, enquanto a água da torneira que bate no rosto se mistura com as lágrimas. Parte 5. A expansão do lar. Uma semana depois, Rita vem com a família. Seu marido é um homem tranquilo, de uns 62 anos. Seus filhos, meus netos, têm 22 e 20 anos. Tem aquela segurança de quem cresceu em lar estável. Tem aquela leveza de quem nunca teve medo de onde dormir. Também tem curiosidade. A curiosidade de conhecer a avó que descobriram que tinham 3 meses atrás. Você fez tudo isso? Pergunta meu neto mais velho, apontando para o apartamento. Sim, respondo. Com trabalho, ajuda, sorte e teimosia. Como você conseguiu? Pergunta minha neta. Procuro por uma resposta que não seja apenas não desisti, porque é verdade, mas é incompleto. Encontrei razões para continuar, digo. Algumas razões saem do nada, outras a gente cria deliberadamente. Algumas nos encontram quando estamos prestes a desistir. Ana aparece. Ela estava em seu quarto, aquele que agora divide com a ansiedade de conhecer família que acabou de ganhar. As apresentações são estranhas. Como você apresenta uma filha adotiva para uma filha biológica que reencontrou? Como você explica que a vida é muito mais complicada que as genealogias? Rita olha para Ana. Você é Ana, diz. A menina do chalé. Ana fica pálida. Como você sabe? Pergunta. Minha mãe me contou tudo nos últimos meses. Ana me olha. Eu apenas assentir. É hora de abrir as portas. Aquela noite, elas sentam juntas. Minha filha e minha filha. Não sei bem como chamar, mas as duas precisam uma da outra, acho. Precisam entender que o mundo queimou 2 pessoas de formas diferentes, mas que ambas chegaram até aqui. Que ambas estão vivas. Parte 6. A terapia do tempo. Os meses seguintes são uma revolução silenciosa. Rita vem toda semana. Traz comida, ela é nutricionista, descubro, e senta na cozinha comigo enquanto eu trabalho. Ela faz perguntas sobre minha infância, sobre meu primeiro marido, sobre o que senti quando assinou os papéis, sobre se pensei nela. Todo dia respondo para a última pergunta. Ela chora, depois ela perdoa. Não é um perdão instantâneo, os perdões verdadeiros nunca são. É um perdão que vem em camadas, ao longo de conversas, ao longo de histórias compartilhadas, ao longo do tempo que a gente consegue passar junto. Ana e Rita desenvolvem algo parecido com amizade. Elas descobrem que ambas foram deixadas, que ambas tiveram que descobrir quem eram sem as pessoas que deveriam ter os ajudado, que ambas carregam aquela cicatriz específica de ser filha sem ter tido mãe. Você tem medo que ela desista de novo? Pergunta Ana para Rita uma tarde, enquanto as duas cozinham juntas na minha cozinha, enquanto eu finjo não estar ouvindo do outro lado do balcão. Sim, responde Rita, todos os dias. Ela não vai, ela aprendeu a ficar. Rita para de picar a cebola e olha para Ana. Você tem certeza? Sim, ela parou por alguém uma vez, parou por mim. Agora tem 3 motivos para continuar parando. Você, ela mesma e eu. E assim, as cicatrizes começam a cicatrizar. Não desaparecem, mas deixam de infeccionar. Parte 7. A vida que se constrói.
Ana entra na universidade no ano seguinte. Não era garantido. As cicatrizes do abandono deixam sequelas nas notas. Os traumas interrompem concentração. A ansiedade sabota exames. Mas Ana tinha algo que a maioria dos alunos não tem. Uma razão visceral de querer sair da pobreza, de querer ter segurança, de querer ajudar outras crianças que estão onde ela estava. Assiste social, Universidade Federal, Bolsa Integral, porque o Brasil, apesar de suas misérias, ainda tem alguns programas que funcionam. O dia que ela recebe a notificação de aprovação, a gente chora juntas. Ela deitada no meu peito, eu com as mãos no seu cabelo, como fazíamos há 10 anos, quando estávamos no chalé, tentando sobreviver um dia por vez. Você vai ser incrível, digo. Nós vamos ser incríveis. Ela corrige. E é verdade. Porque não é ela alcançando as alturas sozinha, é ela levando comigo. É ela dizendo em cada vitória, isso é nosso. Isso é porque alguém parou para me ajudar quando ninguém mais paria. Eu continuo trabalhando na escola. Aos 69 anos, deveria estar pensando em aposentadoria. Mas não penso, porque trabalho significa propósito. Trabalho significa encontrar sentido em coisas pequenas, na criança que aprende a escrever o próprio nome, no vidro que fica tão limpo que parece que não tem nada ali, na hora do café com Dona Lídia, onde ela me conta seus problemas e eu escuto. Geraldo morre. Vem de um infarto rápido como ele teria querido, sem muito sofrimento, sem muito tempo para sofrer. Eu e Ana vamos ao funeral. Sua família nos reconhece. Você é a mulher e a menina, diz sua filha. Meu pai falava de vocês. Falava. Presente. Como se ainda estivesse falando. Como se o amor que a gente dá às pessoas não termine quando a gente morre. Parte 8. As novas cicatrizes. No 4º ano de faculdade, Ana traz uma namorada para casa. Seu nome é Mariana. Ela é bonita. Aquele tipo de beleza que vem de ter aprendido a amar o próprio rosto. Ela é educada, ela é gentil. Mas o que importa é que ela olha para Ana como se Ana fosse preciosa. Quanto tempo vocês estão juntas? Pergunto enquanto cozinho. 8 meses, responde Ana. E posso ver que ela está feliz, que ela conseguiu aprender que amar é possível, que tocar é seguro, que estar perto de alguém não significa ser aprisionada. Rita vem no final de semana e vê as duas juntas. Depois me puxa para o lado. Você sabia? Pergunta. Desconfiava, respondo. E você está bem com isso? Estou bem com Ana estar bem. O resto é dela. Rita sorri. É aquele sorriso que ela desenvolveu ao longo dos anos, aquele que significa você está aprendendo a ser mãe ainda. Melhor tarde que nunca. Quando Mariana entra na universidade também, ela estava fazendo um curso técnico. Ana a leva para conhecer o local onde tudo começou. Eu não as acompanho. Algumas jornadas precisam ser feitas em dupla. Quando voltam, ambas estão com os olhos inchados de choro. É muito pequeno, diz Mariana sobre o chalé. Parecia gigante quando eu estava lá, responde Ana. Parecia ser todo o mundo. Elas descrevem para mim como ficou. O telhado completamente caído agora, as paredes rachadas, as árvores crescendo dentro. Aquele lugar finalmente virando ruína, como tudo vira com o tempo. Você quer fazer algo lá? Pergunto para Ana. Sim, ela diz. Quero plantar uma árvore, quero deixar algo vivo ali. E assim, uma semana depois, as 3 vamos ao chalé e plantamos uma muda de ipê. Aquela árvore que cresce grande, que dura séculos, que dá flores amarelas que parecem sol caído do céu. Enterramos as raízes na terra vermelha. Regamos com água que trouxemos. Deixamos uma foto nossa ali, todas as 3, para que a árvore cresça, lembrando que daquele lugar escuro saiu vida. Parte 9. O legado invisível. Aos 72 anos recebo um prêmio. Não por ser heroína. Eu sempre deixei claro que não sou heroína. Mas porque durante anos eu tenho visitado abrigos. Porque tenho levado crianças para as minhas aulas sobre higiene e segurança.
porque tenho dito a cada criança: você merecia estar aqui. Você merece estar vivo. A prefeitura faz uma cerimônia. O prefeito, um homem que não conheço, que provavelmente nunca vai me ver novamente, coloca uma medalha no meu peito. Pela dedicação ao cuidado com crianças vulneráveis, diz, pela construção de um legado de esperança. Legado, que palavra estranha. Rita está lá, Ana está lá, Mariana está lá. Meus netos estão lá, aqueles que ainda me chamam de avó, mesmo eu não tendo sido avó quando deveriam. A professora Dona Lídia está lá, dezenas de crianças que passei pelas mãos estão lá. Quando falo, e sim, eu falo, porque a vida me ensinou que preciso falar, digo isso. Um legado não é aquilo que você planeja deixar, é aquilo que te deixa enquanto você está vivendo. É a criança que você ensinou a limpar o próprio rosto e que agora ensina a outras. É a menina que você tirou do escuro e que agora tira outros do escuro. É a filha que você reconheceu e que agora tem filhos que também vão reconhecer pessoas. Um legado é feito de pequenas coisas, de mãos que seguram outras mãos, de vozes que dizem: você merecia estar aqui, de escolhas, sempre escolhas, de parar e ajudar quando dá para ajudar. Choro enquanto falo. A foto de Zé está na minha bolsa. Sempre está. Parte 10. A vida depois. 5 anos depois. Ana se forma em assistência social e imediatamente começa a trabalhar em um abrigo para crianças. Mariana é sua colega. Juntas, elas desenvolvem um programa de educação emocional, onde crianças abandonadas aprendem que a abandonação não é culpa delas. Rita publica um livro sobre reconexão familiar. Eu leio. A leitura ainda não é fácil, mas leio. E vejo que a minha história está ali. Não como vítima, mas como mulher que tomou decisão dentro de seus limites. É estranho ver a própria vida em palavras. É estranho ser perdoada em público. Eu continuo trabalhando, porque o trabalho é terapia, é propósito, é aquela coisa que me mantém acordada de manhã. Mas começamos a viajar também. Rita leva toda a gente, meus netos, Mariana, Ana e eu, para a praia. Aquela praia do Nordeste, com aquele mar que parece que vai abraçar você inteiro, que parece que vai curar feridas só de você entrar nele. Ana entra na água até os joelhos e fica ali. Apenas fica. Mariana coloca a mão nas suas costas. O que você está pensando? Pergunto sentada na areia, onde o calor queima os ossos. Que eu consegui chegar aqui, responde Ana, que há 10 anos eu nunca imaginei estar aqui, que há 10 anos eu estava presa e agora estou livre, estamos livres. Ela diz estamos, porque aprendeu que liberdade não é solitária, que os traumas que compartilhamos com pessoas se tornam menores quando compartilhados, que a solidão mata e a companhia cura. Parte 11. Os pequenos prazeres. Costumo acordar cedo ainda. Os hábitos da sobrevivência não saem de a gente só porque agora temos casa segura. O corpo lembra, a mente lembra. Mas agora, quando acordo cedo, não é por medo, é para aproveitar. Aproveitar o silêncio da madrugada, onde posso pensar sem que ninguém me interrompa. Aproveitar o primeiro café, enquanto ainda é escuro, enquanto o mundo ainda não acordou. Aproveitar aquele momento onde sou apenas eu e minhas memórias. Rita me ensina a fazer receitas. Ela traz livros de culinária, aqueles bonitos, com fotos, e a gente tenta. Nem sempre sai, mas a gente ri. A gente ri quando o bolo assa demais. A gente ri quando a receita pede algo que não temos. A gente ri porque aprendeu que rir é importante, que rir significa estar vivo. Ana me ensina tecnologia. Como usar o computador, como enviar e-mails, como ver fotos na internet. Descubro que há um mundo inteiro acontecendo lá, em aquela máquina. Descobri que há grupos de pessoas que foram abandonadas, que conversam, que se entendem, que se curam juntas. Você deveria entrar em um desses grupos, sugere Ana. Por quê? Pergunto. Porque você pode ajudar.
porque sua história pode salvar alguém. Então entro. E realmente as histórias importam. Uma mulher que foi abandonada pela mãe adolescente entra em contato. Ela quer saber como perdoar. Eu conto. Não tenho respostas certas, mas tenho experiência. Tenho cicatrizes. Tenho a vida que continuei vivendo mesmo quando queria morrer. Parte 12. A reconciliação com o tempo. Aos 77 anos, descubro que tenho câncer. Não é novo. O corpo carrega isso há tempos, antes de saber. Mas o descobrimento é novo. É daquele tipo que faz você reacessar tudo. É daquele tipo que tira o chão de debaixo dos seus pés. Zé morreu disso, aos 58 anos. Eu tenho 97 a mais que ele tinha. Como você quer lidar com isso? Pergunta Ana, sentada na minha cama, enquanto a casa respira ao redor de nós. Quero viver, respondo. Enquanto der para viver, eu vou viver. Então é isso que faço. Terapia, medicação, cirurgia, dias ruins onde o corpo dói tanto que é difícil respirar. Dias bons onde consigo sair da cama e preparar café como uma pessoa normal. Rita quer que eu me mude para a casa dela, que ela tem espaço, que ela tem recursos, que ela quer cuidar. Não, digo. Eu quero morrer aqui. Não está falando de morte, responde ela, mas sabe que estou. Estou, e está tudo bem, mas preciso morrer na minha casa. Aquela que construir com as minhas mãos. Aquela que significa liberdade para mim. Ana fica comigo. Ela tira licença da faculdade. Está fazendo mestrado agora, estudando traumas infantis. E fica em casa, cozinha, limpa. Senta comigo. Segura minha mão quando a dor é muita. Você está com medo? Pergunta uma noite. Não, respondo honestamente. Estou cansada, mas não estou com medo, porque você está aqui, porque Rita está aqui, porque vivi, porque não morri naquela estrada, porque parei para ajudar uma criança, porque a vida me deu uma segunda chance e eu usei. Está arrependida de algo? Pergunta. Penso em tudo, no primeiro marido que a gente nunca fala, na filha que dei, no anos que perdi, na morte de Zé, no chalé, na fome, no desespero. Arrependo-me de não poder estar aqui vendo você ficar grande. Arrependo-me de não poder ver seus filhos. Arrependo-me de não poder dizer bom dia para Rita todos os dias da vida. Mas não me arrependo de estar aqui, de ter vivido, de ter encontrado você. Arrependo-me dos prazos, não da história. Parte 13. A vida como narrativa. Numa manhã onde a dor é suportável, sento na varanda. O sol bate na minha pele. Aquela pele que queimou tanto no interior, que se tornou couro de galinha com o tempo. E vejo a cidade inteira esticada abaixo de mim. Aquela cidade que me recebeu quando fugi da morte. Aquela que permitiu que eu construísse algo. Penso em como uma vida é apenas uma série de escolhas. Escolhas pequenas que parecem insignificantes no momento, mas que mudam tudo. A escolha de entrar naquele chalé. A escolha de parar para ajudar Ana. A escolha de não desistir quando tudo apontava para a morte. A escolha de procurar pela filha que perdi. A escolha de deixar Rita entrar. Cada escolha era um momento onde eu poderia ter feito diferente, poderia ter continuado andando, poderia ter deixado Ana ali, poderia ter me deitado na chuva e esperado apodrecer, poderia ter guardado a raiva de ter dado minha filha para adoção, mas não fiz. Em cada momento escolhi viver de forma corajosa, não porque sou heroína, mas porque estava cansada de morrer em vida. Rita traz café. Ela sabe que quando estou na varanda cedo quero pensar, mas também quer que eu coma, que eu beba, que eu continue tomando conta de mim. Você está bem? Pergunta. Estou aqui, respondo. Isso é bom. Parte 14. O futuro que não vai ver. Ana recebe uma bolsa para estudar fora, na Holanda, um ano inteiro. Você vai? Pergunto quando ela me conta. Quero muito, ela diz. Mas nada, respondo. Você vai.
Você vai viver a vida que merecia viver. Você vai aprender. Você vai conhecer. Você vai ser feliz. E você vai voltar. E você vai contar para mim tudo o que viu. E se eu não estiver mais aqui, então você vai contar para a Rita, você vai contar para a Mariana, você vai viver essa vida sabendo que alguém acreditou em você o tempo suficiente para que você acreditasse em si mesma. Ela chora, porque sabe que é verdade, porque sabe que essa pode ser uma despedida. Você me ensinou que a vida vale a pena, diz ela. Você me ensinou que a vida vale a pena, respondo. Eu apenas estava ali quando você precisou. Ela fica com o visto, ela fica com os planos, ela fica com aquele brilho nos olhos de quem vai fazer uma jornada que vai mudar tudo. Parte 15. O final. Que não é final. Aos 78 anos, a dor para. Aquilo que não ia acabar, acabou. O corpo que chorava agora está em paz. Os médicos não sabem explicar. Alguns cânceres fazem isso. Desistem, como se percebessem que não há mais luta. Eu sei que é porque Ana passou a mão no meu rosto e disse: você pode descansar. Pode deixar a guarda baixa. Estou aqui. Rita vem todos os dias. Senta do meu lado. Às vezes fala, às vezes apenas senta. Fazem mais em silêncio do que fizemos em palavras, ela e eu. E isso é bom, é suficiente. Mariana traz fotos da Holanda. Ana é feliz lá. Eu consigo ver nos olhos. Ela está estudando traumas em contextos de imigrantes. Ela está descobrindo que sua dor não é única, que há outros que sofreram assim, que ela não está sozinha no seu sofrimento, o que significa que ela também não está sozinha na cura. Ela quer que você saiba que está sendo muito bem, diz Mariana. Eu sei, respondo, porque conheço essa menina. Desde os 8 anos de idade, eu a conheço. E essa menina sempre soube como sobreviver. Epílogo. Final. O que fica a vida é estranha quando está perto do final. As coisas que você pensou que importavam parecem minúsculas. Os desentendimentos que você carregou parecem bolhas de sabão. O tempo que você achou que era infinito aparece como um piscar de olhos. Mas há outras coisas que crescem no final. O amor cresce, muito, de formas que não esperava. Rita me abraça e eu sinto a filha. Ana me segura a mão e eu sinto o motivo de ter vivido. Mariana traz flores, girassóis, as minhas favoritas. E eu vejo alguém que entendeu que cuidar de quem amamos é sagrado. As memórias crescem também, não aquelas ruins. Essas, paradoxalmente, diminuem quando a gente está perto do fim. Mas as boas crescem. Zé com aquele sorriso sem dentes. O chalé com aquele silêncio que era prisão. A mão de Ana na minha pela primeira vez. Rita chorar quando descobriu que era minha filha. O sentimento de que a vida fez sentido cresce, porque não é sobre estar aqui por muito tempo. É sobre estar aqui de forma significativa. É sobre parar quando ninguém para. É sobre dar a mão quando as pessoas estão caindo. É sobre dizer, você merecia estar aqui. E é sobre acreditar que alguém merecia ouvir isso. Nos meus últimos dias conscientes, antes da medicação ficar tão pesada que as palavras ficam difíceis, peço para escrever uma carta. Ana a escreve para mim, porque minhas mãos tremem. Para quem encontrar isso, meu nome é Conceição Maria da Silva. Tive uma vida simples, tive uma vida que outros não quiseram, tive uma vida que eu mesma não queria, em alguns momentos, mas tive uma vida, perdi um marido, perdi uma filha que coloquei para adoção, perdi uma casa, perdi tudo que achei que era meu, mas descobri uma coisa no meio da perda, que o que ficava e o que sempre ficava era eu. Eu estava aqui, respirando, capaz de escolher. Um dia, entrei em um chalé cinzento. Encontrei uma menina que tinha sido abandonada. Eu a salvei, mas ela também me salvou. Porque às vezes a gente precisa de alguém para quem cuidar, para lembrar que nós também merecemos ser cuidados. Se você está lendo isso e está no fim do dinheiro,
no fim da paciência, no fim da vida que você conhecia. Saiba, isso não é o fim. É uma pausa, é um reinício, é uma chance de você próprio se salvar. Parou para ajudar alguém? Isso importa. Recebeu ajuda quando estava caindo? Isso importa. Levantou de novo? Isso importa profundamente. A vida vale a pena. Nem sempre, mas às vezes sim. E às vezes é o suficiente. Conceição. Quando ela termina de ler, todos nós estamos chorando. Até eu, e meus olhos já não têm muita lágrima sobrando. Você quer que eu envie isso para algum lugar? Pergunta Ana. Para todo lugar, respondo. Para qualquer pessoa que tenha medo de que a vida não valha a pena. Para qualquer criança abandonada. Para qualquer mãe que deu seu filho. Para qualquer pessoa que está no fundo do poço e ainda consegue ver um pouco de luz. E assim, Ana envia. Morro numa terça-feira de novembro, exatamente como nasci. Numa terça, com sol, sem aviso prévio. A mão de Ana na minha. Rita ao lado, lembrando de quem foi. Mariana trazendo flores. E em algum lugar, na Holanda, uma mulher que foi salva, que foi criada, ensinada, amada, lê a carta de sua mãe e chora e sorri ao mesmo tempo, porque finalmente entende, tudo que ela conseguiu foi para honrar aquela mulher que parou para ajudar. A vida não é medida em anos, descobri, é medida em escolhas, é medida em mãos que seguram outras mãos, é medida em crianças que aprendem que merecem estar aqui. É medida em filhas que são reencontradas. É medida em momentos simples onde alguém diz, você não está sozinho. E isso, silenciosamente, é tudo que importa.